O meu bom dia, meus prezados companheiros de estudos bíblicos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje do canal. É o seguinte, amados, há alguns tempo atrás aí eu postei um vídeo a respeito do Lago de Fogo. E nesse vídeo eu falei a respeito do Hades, que o Hades, ele sendo um lugar, mas era um lugar que estava dividido em dois compartimentos, por assim dizer. E então que a alma das pessoas que faleciam, o ímpio, a alma do ímpio ia para um compartimento e a alma do salvo para outro compartimento. Mas eu acho que eu não fui feliz na explicação e teve algumas pessoas que não entenderam. Então teve uma pessoa que solicitou assim, para mim colocar o texto bíblico, né, a esse respeito para ele. Eu vou colocar aí na tela a dúvida dele e mais alguns textos bíblicos e a gente vai tentar explicar melhor isso aqui, tanto para ele, né, para esse telespectador, como também para outras pessoas que acaso venham a ter a mesma dúvida, tá bom? Então, está aí na tela para vocês. Eu não coloquei o nome da pessoa que solicitou, porque, sabe, às vezes a pessoa não gosta, não quer ter o seu nome exposto, né, nas redes sociais, coisas assim, então eu não coloquei o nome dele. Mas ele escreveu aqui, ó, o meu nome aqui, Antônio de Andrade, 4331, né, e ele faz a pergunta: onde a Bíblia diz que o Hades tem dois compartimentos? Desejo muito conhecer esse texto. Pode compartilhar, por favor? Então você vê que a pessoa está perguntando, está dizendo, olha, onde a Bíblia diz que o Hades tem dois compartimentos, e ele pede para colocar o texto. Beleza. Então, desde já minha gratidão à pessoa que essa pessoa aí que escreveu, né, que pediu a solicitação, o meu muito obrigado pela participação dele lá no vídeo. E para a gente responder, aí ele poderia responder para ele lá nos comentários, mas não tem um texto que seja explícito, que esteja escrito lá, o Hades tem dois departamentos. Esse a gente vai entender como a gente entende outros textos, ou seja, por inferência, porque ali na Bíblia está mostrando essa realidade de uma maneira indireta. Vamos ver alguns textos como exemplo para poder entender lá. Você veja que em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, veja que interessante aqui. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraste. Você nota que aqui está a Trindade, o que nós chamamos de Santíssima Trindade. Se você vê na Bíblia, não tem um texto que fale Trindade, mas aqui fala de Deus, do Deus triuno. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo aparecendo em forma de pomba, e a voz que vinha do céu era a voz do Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade, mas não está escrito que é uma Trindade. Nós entendemos porque tem três personagens aqui que é o mesmo Deus. Percebe? O Hades é mais ou menos assim que nós temos de entender. Não tem um texto claro que explique, mas a gente entende por inferência. Veja outro texto aqui, por exemplo, o Salmo 33, verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito de sua boca. Mas, irmão Antônio, o que tem isso a ver com o Hades? Nós não estamos, por enquanto, falando do Hades, nós estamos trazendo o texto para nós poder entender por que a gente fala que o Hades tem dois departamentos. Então você nota ali que nós vemos a Trindade aqui de uma maneira
implícita. Nós falamos Trindade por inferência, não porque esteja escrito assim, por extenso. Aqui nós vemos mais um detalhe que a gente precisa ter em conta, que nós conhecemos o céu, mas não é o céu. Deus criou mais de um, os céus, como está ali, aparece, os céus. Veja esse outro texto aqui, 2 Coríntios capítulo 6, verso 18. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus, mais de um, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. O que te interessa aqui para nós entender sobre o Hades? Nós entender que nas coisas de Deus, que na Bíblia, tem determinadas coisas que nós precisamos prestar atenção. Por exemplo, aqui fala que existe mais de um céu e que existe até céu dos céus, que é lá onde Deus está. Então não existe só um céu. Quando a Bíblia se refere a céu, nós temos de entender qual desses céus que está falando. Veja bem, está falando de céu, dos céus, de vários céus dentro de um mesmo sistema. Percebe? 2 Coríntios capítulo 12, verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Sendo o espírito fora sendo no corpo fora do corpo, não sei, Deus o sabe. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o paraíso e ele falou que lá é o terceiro céu. Então você nota, quando a Bíblia se refere a céu, nós temos de prestar atenção para poder saber no qual dos céus que está se referindo. E aqui no livro de Hebreus capítulo 11, verso 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Os mundos, é aqui que nós entramos na parte do Hades. Veja bem, então não existe um mundo só. Existem vários mundos. Existe o mundo da iniquidade, o mundo do pecado, várias maneiras que se refere a mundo dentro desse mundo que nós estamos. Também nós vamos entender que existe o mundo dos vivos, que é aqui onde nós estamos, na nossa matéria, no nosso corpo, e existe o mundo dos mortos, que é lá onde a carne, o osso, pedra, essas coisas não está. Lá está o que foi feito do que não é aparente, lá está a alma das pessoas. E é aqui que entra o Hades. Veja outro detalhe aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, 1, alma, 2, e corpo, 3, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós vemos aqui dentro de um corpo? Existe um corpo aparente que aparece, existe 2 departamentos que nós não vemos. Que departamento é esse? É lá onde está o espírito, onde está a alma. Não é eu que estou falando, é a palavra. 1 Tessalonicenses 5, 23. Espírito, alma e corpo. Embora tenha muitos que não creiam dessa maneira. Mas é assim que eu creio, é assim que eu vejo o Hades. O Hades como um lugar onde tem 2 departamentos, como o corpo. O corpo é o receptáculo, a embalagem do espírito e da alma que estão ali. O Hades é um ambiente onde os mortos vão uns para um lugar. Os mortos vão ficar no Hades aguardando a ressurreição do corpo. O corpo vai para a sepultura, certo? Então vamos lá agora. Entrar aqui na pergunta do irmão. Infelizmente, um texto específico que fala, o Hades tem 2 departamentos, lá, 2 compartimentos. Eu não sei, não tem na Bíblia. Se alguém conhecer, põe nos comentários, porque eu não achei.
Mas esse texto, principalmente aqui, nos mostra que o Hades é um ambiente onde as almas dos falecidos estão, tanto ímpios como santos, tanto salvos como não salvos. Vamos ver esse texto aqui, que é o texto que fala sobre o Hades, no livro de Lucas, capítulo 16, verso 19 ao 26. Poderia ver outros textos, mas ficaria muito extenso o vídeo, porque esse texto aqui já é um pouco extenso, vê? Para nós encerrar o vídeo. Vamos ler rapidamente, ó, vem comigo. Veja como começa aqui. Ora, havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. O mendigo jazia à porta lá do rico. E o mendigo, no caso, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Agora aqui, principalmente, amados, vamos prestar bem atenção aí. Aqui no versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno ou no Hades. Estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele, Lázaro, está consolado, tu em tormentos. E além do mais está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Então vamos voltar aqui no texto, que é a partir do versículo 22. Você veja bem, nós vemos aqui essa história, né, essa ilustração que Jesus falou de uma realidade que existe. Ele falou, pôs em comparação duas pessoas, um rico e um pobre. Até aqui não é o nosso caso do nosso estudo do Hades, mas nós temos que entender que eram duas pessoas. Duas pessoas que iam ir para destinos diferentes no futuro. O rico e o mendigo. E daí nós vimos aqui, viu, a partir do versículo 22, que o que aconteceu? E que os dois morreram. Ou seja, o corpo dos dois foi para a terra. Certo? O corpo dos dois foi para a sepultura. No entanto, nós vemos aqui que o mendigo, ele foi levado por anjo para um lugar chamado Seio de Abraão. E que o outro, no caso, o rico, ele foi sepultado, e daí nós vemos ele lá em outro lugar chamado Inferno, que é no Hades, em tormenta. O Seio de Abraão, o que acontecia? O mendigo morreu, foi levado por anjo no seio de Abraão, e lá ele estava consolado. Lá ele estava tranquilo. Beleza. Enquanto que o rico morreu também, como o mendigo, e foi levado para um outro lugar chamado Seio de Abraão. E que lá que o rico morreu, foi levado para um outro lugar chamado Inferno aqui, e que estava em tormento. Então, o que nós concluímos? O mendigo morreu
foi levado por anjo para o seio de Abraão e estava num lugar em consolo, consolado, estava tranquilo, estava beleza, serena. Enquanto que o rico, o que, que aconteceu? Morreu também, igual o mendigo, foi sepultado, o mendigo também foi sepultado, ali não fala, mas é claro que foi, né? Sepultado, e agora nós vimos o rico no inferno e em tormentos, totalmente diferente o destino do rico totalmente diferente do destino do mendigo. E nós vimos aqui que o, o rico está em tormento ali e tal, ele pediu ao pai Abraão, né, que mandasse a Lázaro lá para refrescar a língua dele. E o que o pai Abraão falou? Que existe um abismo muito grande que dividia os dois compartimentos. Dividia, separava o compartimento onde estava o rico daquele outro compartimento que estava o mendigo. Agora, o que é o Hades? Aqui é que vem o que nós vimos no versículo anterior. Lembra que pela palavra de Deus foram criados os mundos, foram criados os céus. Então aqui está falando de um lugar que foi criado. Por exemplo, quando fala que os mundos foram criados, os mundos, aqui Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados e tal. Então, o Hades é um desses mundos. O mundo dos falecidos, o mundo dos mortos, o mundo das almas. Enquanto que o mundo físico que nós vivemos é o mundo das pessoas vivas. É o mundo onde a matéria habita. Lá no Hades não habita a matéria. Então, o que acontece? Veja bem. O que a gente explica aqui não é que existe um lugar lá com 2 departamentos. Como eu fiz, mas fiz só para ilustração naquele vídeo anterior lá sobre o Lago de Fogo, falando do Hades como sendo um lugar, mas é para poder entender, precisa poder entender. Por exemplo, um lote ali, o dono tem aquele lote e constrói 2 casas ali. Numa casa ele guarda suas ferramentas, guarda aquilo que é útil, aquele que ele usa, zelado, lubrificado, prontinho para uso ali numa casa. E lá em outra casa, em outro lugar lá retirado dentro do mesmo terreno, ele tem uma outra casa onde é depositado o lixo, aquelas coisas que vai ser queimado mais tarde. Então a pessoa faz limpeza, é normal isso. Precisa fazer limpeza em aqueles entulhos, jogar lá em um lugar e depois queimar, se desfazer daquilo. Então o Hades é mais ou menos, não sendo uma área física, é como se fosse assim, um terreno onde tem 2 casas. Uma das casas para guardar o que presta, que é os salvos, e outra casa para guardar o que não presta, que vai ser queimado, que é os ímpios. Percebe? Então, quando a gente entende desta maneira, nós entendemos perfeitamente que a pessoa, quando falece, ele sai deste mundo físico que nós vivemos e vai para aquele mundo espiritual, mundo onde não tem o físico, mas que é a região das almas, é a região dos mortos, dos falecidos, é o mundo dos mortos. Quer dizer, a pessoa morreu, passa para aquele mundo. É o mundo, é aquele mundo. Só que dentro daquele mundo, que a Bíblia chama de Hades, vai 2 tipos de pessoas em ambiente separado, totalmente separado um do outro. Certo? Então, eu acredito agora que ficou mais fácil de entender. O amado telespectador lá que fez a pergunta, você estando vendo esse vídeo, então está aí. Eu não posso te fornecer um texto
específico que diga, olha, aqui no Hades tem 2 departamentos, assim, assim, não, esse eu não achei na Bíblia. No entanto, se você vê esses textos que a gente viu, que você meditar ali, bem com tranquilidade, com sinceridade, você vai notar que é isso que acontece. Quando nós partimos deste mundo, não interessa se é santo ou se é perdido, se é ímpio, vai para o mundo dos mortos. Só que lá no mundo dos mortos não vão ficar juntos, não vão ficar no mesmo lugar. Agora nós vemos interessante, por exemplo, que diz, mas aonde que é isso embaixo da terra, onde que é, amados, é o mundo dos mortos. Assim como este mundo físico é enorme, assim o mundo dos mortos. Veja, o apóstolo Paulo, ele disse que foi até o terceiro céu, que é o paraíso. Jesus, como homem, como um ser humano, na sua qualidade de ser humano, para pagar os nossos pecados, ele teve que morrer e ir ao paraíso também. Isso ele prometeu para aquele malfeitor ali na cruz, aquele malfeitor que se converteu na cruz ali, Jesus prometeu para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus, quando ele morreu, como homem, sua alma foi para o paraíso. E a alma daquele malfeitor também foi, só que o malfeitor convertido. Então foi para o mesmo lugar que Jesus foi. O que aconteceu? Nós vendo no decorrer da Bíblia, nós vamos ver que Jesus, dali 3 dias, ele ressuscitou, ele saiu de lá. Certo? Aquele malfeitor que Jesus prometeu que ele estaria junto com ele no paraíso, ele ficou aqueles 3 dias junto com Jesus, e depois Jesus saiu de lá, ascendeu os céus, foi glorificado e ressuscitado, e o malfeitor, ou seja, o malfeitor convertido, né? Porque agora não era mais malfeitor, ele era salvo, ele ficou lá no paraíso e vai ficar junto com todos os salvos até o dia do arrebatamento, onde a igreja do Senhor então será arrebatada. Aí, nesse dia, vão sair de lá os que são a igreja do Senhor. A alma deles vai sair de lá, vai se juntar ao corpo e vai subir com Jesus para a glória. Você entende? Agora, então, o que nós pensamos? Esses 2 departamentos do Hades não significa que é um lugar, como a gente falou do terreno, que é um lugar físico, onde é aqui e ali. Significa que é um ambiente que compreende alguma parte do céu, não todo o céu, mas alguma parte do céu e umas profundezas da terra. Pode ser que no Hades, ou seja, nessa condição de desencarnada de alma, no mundo espiritual, pode ser que o inferno seja lá no profundo da terra e que o paraíso, ou o seio de Abraão, seja no terceiro céu, onde o apóstolo Paulo foi. Pode ser isso, mas é o mesmo ambiente, é o mesmo mundo dos mortos, é o mesmo Hades. Tanto um como o outro vai para esse lugar. Todas as pessoas que moram vão para o Hades, só que separado, vamos dizer assim, o trigo do joio. Beleza? Espero, sinceramente, é difícil de entender isso aqui. Veja bem que com apenas texto eu não ia poder responder nos comentários tudo isso que a gente falou aqui. Então foi necessário a gente fazer esse vídeo para poder, então, a gente tentar ser mais explícito possível. Então, tá certo? Não tem texto específico que especifique o Hades tem 2 departamentos. Não tem. O Hades é assim como eu passei para vocês. Pelo menos dessa maneira que eu entendo, de acordo com os textos bíblicos que eu tenho lido e que eu, né, mostrei para vocês e que nós aí examinamos juntos. Tá bom? A gente encerra por aqui e, como sempre, né, a minha gratidão primeiramente a Deus e a minha gratidão a cada um de vocês, principalmente você que ficou até o final desse vídeo aqui junto com a gente. A minha oração é que o Senhor abençoe, guarde você e a tua família. Lembre de mim e da minha família nas vossas orações. E se for do agrado do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Beleza?
Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.